Salve maravilhoso! Começando mais uma aulona de plantas aqui, hein? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros grupos de plantas terrestres, das briófitas e das pteridófitas. Fazer só um resumão desses dois grandes grupos, mostrar o ciclo de vida de cada uma delas, comparar o ciclo de vida das duas e depois vocês têm videozinhos para revisar esse conteúdo aqui no material anexado que o prof colocou para vocês. Já acalmando os corações, já postei para vocês lá no mural do Classroom os gabaritos das unidades da apostila anterior que estavam faltando e eu vou postar o gabarito da unidade 1 agora da apostila 2 também, beleza? Então vou deixar lá no mural do Classroom esses gabaritos para vocês ficarem calmos e conseguirem conferir os exercícios, tá? E aí na próxima aula, na semana que vem, a gente faz a primeira aula da terça-feira falando sobre as gimnospermas, a segunda aula falando sobre as angiospermas. A gente tem que falar mais devagar desses grupos, porque são grupos que a gente considera os vegetais superiores, então tem mais detalhes. Então bora para a aula, para a gente começar a falar rapidão sobre esses dois grupinhos, e aí sim, seguir em frente para terminar logo esses 4 grandes grupos dos vegetais. Começando então, falar sobre essas duas danadinhas. Primeiro sobre as briófitas, depois sobre as pteridófitas. Características gerais, não deixe de pegar a sua apostila e acompanhar pelo seu material também, porque lá tem mais detalhes, falando sobre as partes do corpinho da briófita, da pteridófita, são detalhes a mais que você confere no seu material didático. Aqui o prof dá só um panorama geral e dicas para você procurar mais ali no material, tá? Então vamos lá, falando rapidamente sobre as briófitas, lembrando que as briófitas têm como representante principal os musguinhos, musgos bem pequenininhos, são plantas muito pequenas e elas são muito pequenas por quê? Porque como são os primeiros vegetais a estarem no ambiente terrestre, como eu falei para vocês, quando a gente começa a estudar um grupo e ele é o primeiro na escala evolutiva, ele sempre é um grupinho gambiarra. Como assim, professor gambiarra? Ele sempre tem alguma limitação. Então, o que elas não têm? Elas não têm vasos condutores, então são chamadas de plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasos que conduzem os nutrientes pelo corpo. Então, a nutrição dessas plantas é feita célula a célula. Os nutrientes vão passando célula por célula. E isso é uma limitação. Imagina uma planta de grande porte. Se ela tivesse a nutrição dessa forma, ia demorar muito para os nutrientes chegar, então ela não ia conseguir sobreviver. Por isso que são plantas de pequeno porte, são muito pequenininhas. Além disso, elas não possuem órgãos verdadeiros. Então, a estrutura que nas briófitas parece uma raiz é chamada de rizoide. A estrutura que parece um caule é chamada de cauloide. E a estrutura que parece folhas é chamada de filoide. Então, ó, essa parte verdinha aqui, ó, que parecem folhas, é o filoide. Essa parte aqui, ó, mais central, que lembra um caule, é o cauloide. Embaixo, o que fixa ela no substrato é o rizoide. Justamente porque não tem vasos condutores. Beleza? São plantas que você vai encontrar em ambientes úmidos e sombreados. Elas são completamente dependentes da água para a reprodução, porque o gameta masculino é flagelado. Então ele precisa de um meio líquido para se locomover e chegar até o local onde está o gameta feminino e fecundar. Nós vamos ver isso daqui a pouco, lá na reprodução, tá? O gametófito, lembre-se, gametófito é a parte da planta, ou é a planta, no caso das briófitas, propriamente dita, que produz gametas, tá? Então, nas briófitas, a fase duradoura, ou seja, a planta propriamente dita, essa parte verdinha que nós vemos aqui, ó, na imagem, é o gametófito. Ele produz gametas, por isso que ele é chamado assim. E detalhe, ele é haploide, ou seja, ele só tem uma cópia de cada cromossomo, beleza? Então, ele é a planta, é o único grupo de vegetal, ó, guarda essa informação, é o único grupo dos 4 grandes grupos de vegetais que nós estamos estudando, que o gametófito é a planta propriamente dita. Em todos os outros grupos, de pteridófitas para frente, a planta que você vê é o esporófito, que é diploide, beleza? O gametófito é só uma fase haploide que produz gametas. Beleza? Aqui não, aqui o gametófito é a planta. Então, nas briófitas, o gametófito é a planta propriamente dita. Ô, professor, e essa parte aqui, ó, mais escurinha aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, esse cabinho aqui e essa cápsulazinha, isso é o esporófito. Essa parte aqui, ó, é o esporófito dos musgos. E o esporófito dos musgos, ele é passageiro, ou seja, essa parte aqui vai ressecar e vai morrer. E aí um outro
esporófito pode nascer em cima de um gametófito. É isso mesmo, o esporófito ele está sobre um gametófito. Então, na verdade, isso aqui é o filho que lá nasceu, cresceu e continua na casa da mãe, morando lá, sugando a mãe. Portanto, o esporófito nas briófitas, ele é dependente do gametófito, porque o gameta masculino fecunda o gameta feminino dentro do gametófito, e aí se desenvolve o zigoto, o embrião, e aí forma esse esporófito que cresce e forma essa estrutura aqui. Esse esporófito, ele, como o nome já diz, produz esporos. E aí aqui dentro dessa cápsula rola meiose, e aí na meiose um esporófito que é diploide forma esporos haploides. Esses esporos são liberados no ambiente, germinam e formam novos gametófitos desse daqui. Vou mostrar para vocês isso daqui a pouco no ciclo de vida, na reprodução. Então aqui, ó, só um detalhezinho, ó. O esporófito vive sobre o gametófito e é dependente do gametófito para se nutrir. É o filho que vive dentro da casa da mãe. Então o gametófito, que é a parte verdinha, é a planta mãe. Ela é fecundada por um gameta masculino, dentro dela cresce o esporófito, que são essas estruturas aqui que você está vendo, ó, tá bom? Lembre-se que esse esporófito também é feito de partes. Assim como o gametófito tem rizoide, cauloide, filoide, o esporófito tem pé, que é a parte que liga ele no gametófito, seta, que é essa haste, e cápsula. Dentro desta cápsula rola a meiose para a produção de esporos. Então, lembre-se, esporófito produz esporos, gametófito produz gameta. A diferença é que o esporófito produz esporos por meiose e o gametófito produz gameta por mitose, tá bom? Essa é a sacada das plantinhas. Maravilha! Já sabemos bastante sobre as briófitas, depois você lê mais informações aí na sua apostila. Tem outros grupos além dos musgos, tá? Tem as hepáticas, tem os antóceros, então é importante você conhecer um pouco mais sobre os outros grupos de briófitas. Tem mais detalhes aí na tua apostila, dá uma lidinha, olha as imagens para você ver que bonitinhos que são esses outros organismos que fazem parte desse grande grupo aqui, tá? Continuando, vamos para as pteridófitas. Aqui você já tem o quê? Na linha evolutiva você tem novidades. Novidades. Quais são as novidades? Essas são as primeiras plantas com vasos condutores. São as primeiras chamadas de traqueófitas. São plantas vasculares, ou seja, agora essas plantas têm vasos condutores que ajudam a transportar água, sais minerais e nutrientes pelo corpo todo. Portanto, são plantas que podem ter maior porte. Já não são plantas tão pequenininhas quanto as briófitas, certo? Então, essas plantas, por terem vasos condutores, possuem órgãos verdadeiros. Aqui você tem raiz, aqui você tem caule, aqui você tem folhas. Beleza? Lembre-se que as pteridófitas também são chamadas de traqueófitas sem sementes. Traqueófitas porque tem vasos condutores e sem sementes porque os outros dois grupos que têm vasos condutores, gimnosperma e angiosperma, olha o nome, ó, esperma, gimnosperma, angiosperma, são plantas que produzem sementes. Então as pteridófitas são as únicas plantas vasculares que não têm semente, tá? Depois, nós temos aqui, ó, nesse caso das pteridófitas, as pteridófitas são as plantas onde, a partir delas, o esporófito diploide é a fase duradoura. É a planta propriamente dita. Quem é o organismo modelo das pteridófitas? A samambaia. Então, a samambaia lá da casa da avó, que tem lá na área, fica bem na sombrinha lá na casa da sua avó, ela é o esporófito, é a planta que você vê, ou seja, ela é a fase diploide. Então, agora, todas as plantas que você vê a partir das pteridófitas é o esporófito, que é a fase duradoura, diferente do que acontecia nas briófitas, que era o gametófito. Então, nós temos na escala evolutiva agora falando que ocorre uma redução do gametófito. Em cada grupo de plantas, você vai perceber que esse gametófito vai se tornando menor, até se tornar, na verdade, uma estrutura na própria planta. Ele já não mais vai ser uma estrutura separada da planta. Nas briófitas, eu tinha gametófito e esporófito. Aqui nas pteridófitas eu também tenho a planta, que é o esporófito, e uma estrutura reprodutora, que é o gametófito, que não chega a ser uma planta. Nós vamos ver isso daqui a pouco lá na reprodução, tá? Então lembre-se que aqui então o gametófito já começou a se reduzir e ele é separado da planta ainda nas pteridófitas. As samambaias, que são os nossos organismos modelo, têm um gametófito chamado de
prótalo e é uma estrutura hermafrodita, ou seja, produz os dois gametas, tá? Gameta masculino e gameta feminino na mesma estrutura, tá? No mesmo prótalo aqui, que é o gametófito da samambaia. Professor, mais nome? Mas esse nome é muito comum, então lembre-se, gametófito de samambaia, prótalo, e é hermafrodita. Tem uma região que tem testículo e uma região que tem ovário, beleza? Só para você fazer uma analogia com o nosso sistema reprodutor. Não produzem sementes, as pteridófitas não produzem sementes, e nem flor e nem fruto, por isso que elas são chamadas de traqueófitas sem sementes, tá? Nosso organismo modelo, samambaiazinha, que a gente conhece, principalmente tem muito lá na casa da avó. Lembre-se que aqui ainda nós temos plantas de sombra. Olha só, a grande maioria das pteridófitas são plantas que vivem na sombra também, e elas, assim como as briófitas, também são dependentes da água para reprodução. Por quê? Porque o gameta masculino continua sendo flagelado. Uma similaridade entre esses dois grupos é a dependência da água para reprodução por causa do gameta masculino que é flagelado, e ainda são plantas de sombra porque não tem todas as adaptações que os vegetais superiores possuem para viver em ambientes abertos, com muita iluminação e com a possibilidade de perder muita água por transpiração. Tem adaptações para resistir à transpiração excessiva? Tem, mas não tanto quanto as gimnospermas e angiospermas. Beleza? Então temos aqui a nossa samambuca. Tem outros grupos, professor, além da samambaia? Tem, assim como nas briófitas eu falei que tem outros exemplos. Você pega aí no teu material didático, na tua apostila, e por favor, dê uma olhada nos outros grupinhos maravilhosos que tem de pteridófitas. Tem o samambaiaçu, tem também as selaginelas, que são muito bonitinhas. Dá uma olhada aí que tem outros grupos e imagens sensacionais dessas plantas pteridófitas além da samambaia. Mas é importante nós termos uma ideia de organismos modelo. Então, quem é a briófita? Musgo. Quem é uma pteridófita? Samambaia da casa da avó. Então vamos lá. Reprodução de briófitas e pteridófitas. Lembre-se que nós vamos ver os modelos gerais agora de reprodução, como que é a reprodução nas plantas, que ela alterna ciclos de vida, ora é haploide, ora é diploide, e aí nós passamos para o ciclo oficial de cada um dos grupinhos, fazendo uma comparação. Então vamos lá, esse é o modelo geral da reprodução dos vegetais. Então aqui ele já está dando até o exemplo da pteridófita, tá? Aqui é essa samambaiazinha. Aqui então você tem, começando aqui pelo número 1, o gametófito, o nome já diz, produz gametas haploides por mitose. Por que ele produz gametas haploides por mitose? Porque o gametófito já é haploide, porque ele foi originado a partir de um esporo que é haploide, e o esporo foi formado por meiose. Então, aqui eu tenho a estrutura do prótalo que eu falei para vocês, que é o gametófito, que é só uma estrutura reprodutora das pteridófitas, principalmente ali, particularmente das samambaias. Então, você tem aqui um gametófito hermafrodita, ele produz um gameta masculino e um feminino. Então, um desses gametas vai ser liberado no ambiente, que é o gameta masculino, ou ele vai ficar no prótalo, que é o caso do gameta feminino, que ele é fixo, né, na estrutura reprodutora, igual na mulher, o óvulo não sai andando por aí, fica dentro do corpo da mulher, quem chega é o gameta masculino. Aqui é a mesma coisa. O gameta de outra planta, flagelado, aqui está vindo um gameta masculino flagelado, que a gente chama de anterozoide. Esse gameta vai chegar de outra planta, vai fecundar esse gameta aqui, fecundou, teve a fertilização, formou o zigotão. Esse zigotão vai se desenvolver, lembre-se, o zigoto diploide forma a estrutura que a gente chama de esporófito. Então, agora que fertilizou, fecundou, formou o zigotão, esse zigoto vai se desenvolver e vai formar uma planta adulta, que é o esporófito adulto. O esporófito adulto tem aqui em uma região uma parte da planta que é a parte produtora de esporos. Esse esporófito produz esporos por meiose. Então, produz esporos por meiose. Então, as células vão produzir esporos, faz meiose, produz esporos. Esses esporos são haploides agora, porque aqui era um organismo diploide. Então, produz esporos por meiose. Esses esporos vão cair no ambiente e vão desenvolver gametófitos haploides, certo? Esse gametófito, então, produz gametas. E aí a gente fecha o ciclo. Então, ora, a planta tem um ciclo
onde ela é diploide, ora ela é haploide. Lembrando que, na maioria dos vegetais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura, a planta propriamente dita, é o esporófito, e diferente desses três grandes grupos, nós temos as briófitas, que a fase duradoura, que a planta propriamente dita é o gametófito. Tá? Então vamos lá para as briófitas para a gente entender melhor. Então aqui está o ciclo de vida de um musguinho. Vamos começar aqui, ó, pelo número 1, acompanhando o ciclo. Ó. Então nós temos os esporos. Esses esporos se desenvolvem em estruturas que nós chamamos de protonemas. Então o esporo cai no solo, germina, forma essa estruturazinha que é o protonema. Esse protonema vai formar a gema, que vai continuar se desenvolvendo por sucessivas mitoses, formando um gametófito adulto. Então eu tenho um gametófito masculino e um gametófito feminino. Beleza? Então eu tenho diferenciação sexual em algumas espécies de musgos. Olha que legal. No gametófito feminino, eu tenho uma região aqui do gametófito masculino que é chamada de anterídeo. A região chamada de anterídeo é como se fossem os testículos dos homens, beleza? Eles vão formar os espermatozoides. Então, o anterídeo forma os espermatozoides que nós chamamos de anterozoides também. Você pode ver esse termo, anterozoides. Então, o anterídeo forma os anterozoides, sempre por mitose, porque o organismo já é haploide. Lembrando que esses anterozoides, esses gametas masculinos, eles são flagelados e eles dependem da água para nadar e chegar e atingir o gameta feminino. Aqui no gametófito feminino, eu tenho uma região que é chamada de arquegônio. O arquegônio é como se fossem o quê? Os ovários das mulheres, que produzem o gameta feminino, que é chamado de oosfera. O óvulo feminino aqui é chamado de oosfera. E ele fica paradinho, fixo aqui no gametófito feminino. Deu uma chuvinha, bateu a água lá no anterídeo de um gametófito masculino, saem os anterozoides muito loucos nadando e conseguem chegar até um arquegônio, onde tem dentro dele a oosfera. Esse anterozoide, que é o gameta masculino, fecunda a oosfera, que é o gameta feminino, que está onde? Dentro da planta-mãe. Essa estrutura aqui do arquegônio e a oosfera está aqui, ó, na planta-mãe, certo? Fecundou, forma o zigotão dentro da planta-mãe, esse zigoto se desenvolve, vai formando embrião, esse embrião forma um esporófito jovem, que cresce, aparece e forma um esporófito adulto aqui, ó. Olha lá, ó, o pé, a seta, que é a haste, e a cápsula, que a gente chama de esporângio. Essa estrutura aqui, ó, é o esporófito, que está crescendo dentro de quem? Dentro da planta-mãe. Então, está crescendo aqui, ó, dentro do gametófito feminino. Tá? Deixa eu só sair. Aí, ó. Está crescendo dentro do gametófito feminino. Cresceu dentro da planta-mãe. Então, é aquele filho que nasce, cresce e não sai de dentro de casa. E aí, cresceu aqui dentro da planta-mãe. Então, esse esporófito aqui, agora, crescendo sobre o gametófito, que é a planta-mãe, vai, por meiose, dentro do esporângio, dentro dessa cápsula aqui, produzir o quê? Esporos. Produziu esporos por meiose, esses esporos vão ser lançados no ambiente, vão germinar, vão formar de novo gametófito masculino, gametófito feminino. Ô professor, e esse gametófito feminino aqui, ó, embaixo, ele vai ressecar e morrer junto com o esporófito? Não. Esse gametófito feminino é a planta propriamente dita. Então a planta propriamente dita é essa parte verdinha aqui. O que pode acontecer? Essa planta-mãe aqui pode produzir uma nova oosfera, que pode ser fecundado por um novo anterozoide, certo? E vai nascer um novo filho aqui. Geralmente você tem essa parte sendo a parte duradoura, por isso que a gente fala que é o gametófito, a parte duradoura do ciclo de vida das briófitas. Temos essa parte verdinha aqui, ó, que é do gametófito feminino, sendo a parte duradoura, não é? E essa parte aqui, que é o esporófito maduro, sendo a fase de vida que é temporária, que vai ressecar, vai cair, vai morrer, e aí vão ser formados novos esporófitos em uma outra etapa, em um outro ciclo de vida. Então, tá bom? Entenderam isso aqui? Então é isso, meu povo. Esse é o ciclo de vida das briófitas. Ó, o ciclo de vida dela da fase haploide é o ciclo duradouro. A fase diploide ocorre dentro de uma planta-mãe. Então, olha que legal isso. Eu consigo saber quem são as musguinhas. Porque todas as vezes que eu tiver o desenvolvimento do esporófito, que eu tiver essa partezinha aqui, ó, em cima do musgo,
eu sei que o musgo que está embaixo é uma musga, que é um musgo, um gametófito feminino. Por quê? Porque é só dentro do gametófito feminino que se desenvolve o esporófito maduro e que cresce em cima da planta mãe. Ai, professor, então quer dizer que quando não tem nada é masculino? Não dá para saber. Vai que é um gametófito feminino assim, ó, novinho ainda, que ainda não teve o desenvolvimento de um esporófito, ou que teve o desenvolvimento de um esporófito, mas esse esporófito já ressecou, já morreu, não é? Então, o que dá para saber é que quando tem o esporófito em cima, assim, é embaixo gametófito feminino. Beleza? Essa é a dica do prof. Vamos agora para o ciclo de vida das samambucas, das pteridófitas. Ciclo de vida das samambaias, então, lembre-se que a fase duradoura aqui agora é o esporófito, tá bom? Então, o esporófito maduro é a fase duradoura do ciclo de vida das pteridófitas. Então, aqui a planta propriamente dita é a fase diploide, diferente das briófitas, que a fase duradoura era o gametófito. Então, vamos lá, segue aqui com o prof. Número 1. O esporângio libera esporos e a maioria das espécies samambaias produz um único tipo de esporo, que se desenvolve em um gametófito fotossintetizante bissexual. Então, tem o esporo, esse esporo cresce, germina, forma essa estrutura que é o gametófito unissexual, ou seja, ele é hermafrodita. Tem uma parte que tem lá os testículos, que é o anterozoide, tem uma parte que tem o ovário, que é o arquegônio, que produz a oosfera. O anterídeo produz os anterozoides, que aqui ele dá o nome de espermatozoide, que é o gameta masculino, anterozoide, e o arquegônio, que é a parte feminina, produz a oosfera, que é o gameta feminino, beleza? Essa estrutura aqui nas samambaias é o tal do prótalo, que é o gametófito hermafrodita, haploide. Por mitose e diferenciação celular, produz aqui uma região de arquegônio, que produz as zoosferas, e uma região de anterídeo, que produz os anterozoides, que são os gametas masculinos, flagelados, dependentes da água para reprodução. Beleza, choveu, o que vai acontecer? A água vai bater aqui, vai levar esses anterozoides, esses gametas masculinos, até um outro prótalo que tem uma oosfera lá esperando para ser fecundado. Esses anterozoides vão nadar até a oosfera, vão fecundar essa oosfera. Fecundou, forma o zigotão, esse zigotão se desenvolve, vai dar origem a um esporófito jovem. Aqui você então tem o desenvolvimento da samambaia adulta, o esporófito maduro adulto. E na samambaia tem ali uma região bem específica no esporófito, que é a região produtora de esporos, que a gente chama de soros. Dentro desses soros, que é aquela parte embaixo da flor da samambaia, que tem um monte de bolinha assim, ó. Nesses soros, você tem a região produtora de esporos. É nessa região que tem o esporângio. Nesses esporângios vai ocorrer a meiose e por meio dessa divisão celular ocorre a formação dos esporos. Então, no esporângio rola meiose, meiose forma esporo, esses esporos são lançados no ambiente, vão germinar, vão dar origem a um novo gametófito, ao prótalo, que vai dar origem, como eu já disse, nome, gametófito, a novos gametas que vão formar novos indivíduos. Beleza? Esse é o ciclo de vida da samambuca. Lembrando que nessa região de soro aqui, onde tem o esporângio, que fica na parte de baixo da folhinha ali das samambaias, teve um videozinho que eu vi na internet de uma pessoa que comprou uma samambaia na floricultura e levou para casa. Depois de uns 3, 4 dias, ela voltou lá na floricultura, devolveu a samambaia lá, porque ela disse que a samambaia estava fungada. Olha isso, gente. Olha como que é importante a gente ter conhecimento. Ela falou que tinha fungo, que fungou a samambaia embaixo e que ela estava devolvendo por causa disso. E na verdade não é, né? Na verdade o que aconteceu é que essa samambaia provavelmente entrou no ciclo reprodutivo, então ela estava o quê? Produzindo muito esporo. Então aquela região dos soros estavam ricas em esporos que iam ser lançados para o ambiente. Então ela ficou com uma coloração mais forte, porque aumentou a quantidade de esporos ali naquele lugar. E a pessoa falou que tinha fungado a samambaia e devolveu a samambaia na floricultura. Então é importante a gente saber essas coisas, né? Para não ficar vacilando aí. Então olha só, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se você não entendeu o ciclo, volta, presta atenção de novo na passagem que o professor deu aí nos ciclos e lembre-se de revisar se precisar, que tem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Você tem aqui, ó, clica aqui que tem mais 2 ciclos, um de cada uma delas de novo para você visualizar em outras imagens, talvez fique mais fácil para você enxergar.
Tem um videozinho explicando rapidamente sobre as briófitas e o ciclo de vida das briófitas. É bem rapidinho esse vídeo. E esse das pteridófitas também. Assistam para retomar o conteúdo antes de fazer os exercícios, se ainda restar alguma dúvida. Se tiver mais dúvida ainda, manda aqui pro prof. Beleza? E é isso. Bons estudos, meu povo. Mas não se esqueçam que nós temos o quê? Tarefa. Então agora é hora de testar o conhecimento. Você vai pegar lá a tua apostila, abrir na página 387, fazer a atividade discursiva e fazer os exercícios da página 387 a 389, porque essa unidade fecha falando de briófitas e pteridófitas. Então façam os exercícios que eu vou colocar o gabarito para vocês aqui no mural do Classroom, tá? Lembre-se de marcar como concluído para a gente saber que você participou dessa aula. Oh, maravilhoso, maravilhosa. É importantíssimo isso, tá? Não se esqueçam de anexar hoje a fotinha do desafio. Qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é: você vai procurar uma foto de uma samambaia. Procurar uma foto? Não, você vai lá na casa da tua avó. Ah, eu não posso sair. Então vê se tem aí na sua casa. Arruma um lugar onde você consiga tirar uma foto junto com uma samambaia. Tem uma samambaia aí? Tira foto com a samambaia. Tira foto com a sua samambaia, abraça ela aí e tal. Se não tem, tem na casa da sua avó, você sabe que tem, manda uma mensagem pra tua avó pelo WhatsApp, pra algum lugar, fala assim: ô vó, tira a foto da samambaia aí, manda aqui pra mim, abraçado na samambaia, manda a foto da samambaia. Se você não tiver, arruma uma foto para mandar pro prof. Tira uma foto abraçado no seu computador, no seu celular, estudando, manda para mim. Eu quero ver vocês, a gente precisa interagir. Eu quero mandar essas fotos também lá para a galera do Max. Todo mundo manda foto dos alunos estudando, só eu que não mandei ainda, porque tem gente que não me mandou foto. Então agora eu quero que vocês me mandem foto estudando, do seu caderno, de você na frente do computador, olhando para essa cara maravilhosa aqui desse professor. E manda aqui para mim a foto para eu poder mandar para a galera do marketing do Max e eles postarem a carona bonita de vocês ralando, estudando, tá bom? Mandem, entrega essa atividade para mim, tá bom? Não esqueçam então de mandar isso. Estudem, essa parte de plantinhas não é difícil, eu gosto muito da parte da biologia vegetal, acho que vale muito a pena a gente estudar. É um conteúdo que sempre cai em provas, sempre cai em vestibulares, e é importante porque as plantas são a base da vida na Terra, então a gente tem que ter um conhecimento maior sobre essas danadinhas, tá? E é isso, meu povo. Valeu por hoje, muito obrigado. E gostaria de agradecer o carinho da galera que mandou o feedback das aulas para mim, agradecendo, falando que estão gostando das aulas, que o material tá bonitinho, tá bem arrumado, vocês estão conseguindo entender. Então manda para mim, cara, o feedback que vocês estão curtindo, vocês não estão. A gente entra na internet, só vê a galera brigando, reclamando, xingando que tem muita coisa para fazer, que as aulas demoram muito, que tem muito tempo de aula. A gente fica até meio chateado, porque a gente se dedica tanto, faz com tanto amor, parece que a gente está ofendendo vocês na hora de dar aula e não ajudando. Então, saber que vocês estão curtindo, que vocês estão aprendendo, é muito importante para nós também, tá? Então é isso. Beijo, fique com Deus, até terça que vem. Tchau!